Olá, caro aluno, integrantes e demais participantes da nossa aula. Eu sou o Célio da Ponto Seguro e vou guiar vocês através desse manual de instrução como preencher, como fazer, como elaborar a análise preliminar de nível de risco e perigo. Olha, essa aula é sensacional, porque através dela você terá capacidade de entender como elaborar os seus processos, ver a atividade, descrever passo a passo, entender o que é perigo, o que é dano, né? Como fazer o gerenciamento de controle, chamar os requisitos legais dentro desses controles e ver as probabilidades de riscos, né? E as demais informações importantes para você ter um processo consolidado, consistente de gestão de segurança do trabalho. Então, o processo ele envolve as seguintes etapas. Etapa 1, levantamento dos processos e suas atividades. Etapa 2, situação operacional. Etapa 3, identificação dos perigos e danos associados. Etapa 4, gerenciamentos existentes. Etapa 5, requisitos legais aplicáveis. Etapa 6, avaliação e categoria de risco. Etapa 7, controles, gerenciamento necessários, aplicável quando a categoria do risco é substancial ou intolerável. Etapa 8, nova classificação de risco. Então vamos dar uma olhada os campos das planilhas do modelo da PNR, que todos esses requisitos que nós tratamos aqui, eles estão consolidados dentro de uma planilha que deve ser preenchida em cada uma de suas etapas, conforme descrição abaixo. Vamos dar uma olhada aqui na planilha para vocês entenderem. Então, pessoal, essa aqui é a planilha, ó. Aqui está o nosso logomarca da Ponto Seguro. Vamos dar uma chamada nela aqui para vocês verem. Aqui é a nossa logomarca. Ponto Seguro, gestão e desenvolvimento de pessoas e gestão de risco. Então vejam bem, conforme nós estávamos falando aqui agora, nós temos a questão das etapas. Então veja bem, etapa 1, né? Nós temos, eu vou apagar aqui e começar de novo. Os itens, né? Aqui nós temos a atividade, a situação operacional, o perigo, o dano, integrantes que estão trabalhando no processo, o gerenciamento, né, existente, os requisitos legais aplicáveis. Aqui nós temos a avaliação de risco, nós temos aqui a gravidade, probabilidade e o critério de risco, né, e as prioridades, que nós vamos entender, e demais aqui do CR2, entender agora através da leitura desse manual explicativo. Vamos lá entender o que é a etapa 1 dentro do conceito estabelecido no processo do item 3.1. A etapa 1 é o levantamento dos processos e atividades, né? Então nós vamos pegar o processo e vamos descrever lá na PNR, ou seja, a sistemática de aplicação da análise preliminar de nível de risco deve iniciar-se a partir da divisão do empreendimento em áreas, né? Vamos pensar, você tem uma obra, né? Uma obra de mineração. Essa obra, ela tem diversas áreas, ela não é uma área só, ela tem a área administrativa, áreas de projetos, ela tem a área de segurança patrimonial, ela tem a área de segurança do trabalho, a área de meio ambiente, a área de infraestrutura de obras, a área de projetos, né? Nós temos a área de construções, áreas de terraplanagens, enfim, nós temos diversas áreas. Então é importante dividir o empreendimento em áreas, né? Em conformidade com a sua estrutura organizacional, com a definição dos respectivos processos, atividades associadas. Então, cada área dessa vai ter o seu processo. Para tanto, podem ser utilizadas como fonte de consulta, referência, informações sobre histograma, né?
cronogramas, macrofluxo, pessoal envolvido, instalação em infraestrutura, equipamento, materiais, insumo ou visita ao campo, para a gente conseguir com que essas informações? Conseguir fazer exatamente esse processo aqui, ó. No item 1 eu vou identificar o processo daquela área. Eu peguei aqui um exemplo aqui da nossa escola, né, que é o nosso empreendimento aqui, a Ponto Seguro. Nós temos uma forma de demonstrar para vocês como é que nós pensamos essa aula, para que vocês entendam melhor o processo da PNR. Então vamos lá. Nós estamos aqui no empreendimento do centro de treinamento da Ponto Seguro, né? Atendendo um cliente Enio. O nosso processo é intervenção em rede de distribuição de baixa tensão. Então aqui eu tenho uma atividade. Para mim chegar a desenvolver o trabalho lá em baixa tensão, eu preciso primeiramente fazer o que? Vou colocar em letra maiúscula aqui, ó. Organizar ferramentas, materiais e insumos, certo? Então a primeira atividade minha é essa, né? A segunda atividade que eu vou ter, nós vamos deslocar com veículo até o local da atividade. Terceiro, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer sinalização, tá? Um problema aqui no tio, né? Vou colocar sem acento. Sinalização da área, esse também está com problema, área de trabalho, certo? Aí nós temos um outro processo. Deixa eu arrumar isso aqui, colocar 3 caixinhas para ele, colocar mais aqui, vou colocar 4 para essa aqui, vamos por assim, vai ficar melhor. Então vou mesclar. Então aqui nós vamos colocar, desculpa, aqui é o terceiro, aqui é o quarto. Então aqui nós sinalizamos a área. Eu vou mesclar. Aí nós iremos instalar a escada no poste, certo? Então aqui nós instalamos a escada no poste. Depois da instalação da escada no poste, nós temos mais uma etapa. Vou colocar 5 pontos aqui para a gente, que vai ter mais análise. Então aqui, ó, aí aqui nesse ponto nós colocamos a escada. Agora iremos subir, né? Vamos subir até vamos colocar aqui condutor, certo? Beleza, então aqui nós subimos até o condutor. E o próximo passo nosso vai ser fazer a intervenção no condutor, né? Então vamos lá. Então nós vamos fazer uma intervenção no condutor. Joia. Agora vamos ver aqui como é que funciona. Aqui nossa atividade, ela já está, nosso processo, ele está descrito. Organizar o material lá na base, né, dentro do CT da Ponto Seguro. Vamos deslocar de veículo até a atividade, vamos sinalizar o trabalho quando chegar lá, instalar a escada no poste e subir até o condutor para fazer o serviço. Aqui nós temos o ST, vamos entender como que é isso, qual que é o sentido, vamos lá. Então vamos lá. O 6.3.2 diz: a etapa 2, situação operacional. O ST significa exatamente isso, ou seja, nessa etapa o processo atividade selecionado em análise deve ser enquadrado na situação operacional em que ocorre ou pode
potencialmente vir a ocorrer dentro de uma das seguintes condições. Vejam bem, atividade rotineira, essa atividade nossa, por exemplo, ela pode ser rotineira, ou pode ser uma atividade não rotineira, ou uma atividade de emergência. Nós estamos simplesmente apagando incêndio com esse trabalho. Então, vamos ver como é que funciona. Aqui, no caso, eu sei que esse trabalho para nós é não rotineiro, nós não executamos esse trabalho com frequência. Agora, uma coisa importante a gente notar aqui, organizar, né, esses materiais, essas ferramentas tal, ele envolve algum processo de perigo. Então vamos pensar, nós temos escadas, né, escada de 11 metros, né, escada de 9,60 m, vai depender do tamanho da estrutura. Então nós temos escada que elas estão no nosso almoxarifado, por exemplo. Então nós temos aqui um perigo. Qual que é? Nós temos o perigo de entorse. Vamos por outro aqui. Um perigo de vamos pensar num perigo aqui. Nós temos um perigo de postura inadequada. Tá certo? Beleza. Aí nós já achamos o perigo para essa situação aqui, ó. Qual que é o dano da postura inadequada? Ela pode dar lombalgia, né? Ela pode dar entorse de membros inferiores, né? E lesões na coluna vertebral. Joia? Quantas pessoas estão envolvidas nesse processo? Não tem como levar a escada sozinho, são 2 pessoas. Então vamos ver aqui, qual que é desculpe, vamos parar aqui, nós estamos vendo a situação, né? Agora vamos falar sobre o perigo. Eu estou já passando adiante aqui, vocês desculpem. Então vamos ver. A situação aqui, ela é não rotineira, né? Que nós estamos vendo aqui, e vamos entender o que significa essa situação não rotineira, rotineira e emergencial. Então vamos lá. Situação operacional. O que é rotineiro? Relativo à rotina operacional administrativa. Já tem uma rotina, eu faço todos os dias aqui. Não rotineira, associado à operação não rotineiras. Reforma de instalações, teste, alterações em rotinas por motivos específicos, manutenção em equipamentos com rotinas diferentes dos planos de manutenção rotineira e etc. Emergência. Situação de emergência não planejada e não desejada associada a eventos como incêndio, vazamento ou derramamento, explosão acidental, explosões, intoxicações alimentar, colapso de estrutura e sistema, acidente, atropelamentos, colisão, trajeto, etc. Isso é emergência, né? Então nós vamos indicar na coluna ST, na situação operacional da PMR, respectivamente a letra, se for rotineira R, se não rotineira N, e se for emergência E. Situação operacional de enquadramento e análise. Agora nós vamos ver onde eu já estava me antecipando, que é o próximo passo, né, que é a etapa 3 do 6.3.3, que trata o seguinte. Vamos lá? Identificação dos perigos e danos associados. Então vejam bem essa situação. Identificação dos danos e perigos associados. Epa, deu uma travada aqui no processo. Vamos ver. Situação dos perigos e danos associados. Vou tentar destravar aqui, né? Agora destravou. Então vamos lá. Tem como base os processos de atividade identificados na etapa 6.3.1, ou seja, a descrição das etapas da atividade, visando-se assegurar uma abrangência e consistência apropriada em relação ao escopo e à natureza do empreendimento,
bem como uma uniformidade de terminologia. Esta etapa pode ser realizada utilizando-se como apoio a tabela de identificação de perigos e danos associados, apresentada no anexo 2, que nós vamos ver adiante. É uma outra tabela, que é a tabela de apoio, para que a gente entenda melhor essa questão relacionada aos perigos e danos. Os perigos e os correspondentes danos identificados em cada atividade em análise devem ser registrados nas respectivas colunas integrantes do modelo de planilha APNR, a análise preliminar de nível de risco, conforme o modelo constante no anexo 1. Então vamos lá identificar? Então bora. Então aqui, ó, nós estamos falando disso relacionado a essa atividade. Então a atividade tem um transporte, uma necessidade de movimentação de material pesado, então nós temos um perigo de postura inadequada. E aí nós podemos ter um dano de lombalgia, né? Entorse, aqui está escrito errado, vamos corrigir. Entorse de membros inferiores e lesões na coluna vertebral. Então aqui, ó, associado a esse processo, nós temos esse dano, beleza? Então vamos já fazer esse outro aqui, ó, deslocar com o veículo até o local da atividade. Então, nessa situação aqui, ela continua não rotineira, porque nós estamos relacionados a esse trabalho. Então vamos ver como é que vai ficar isso aqui para nós. Então deslocar com o veículo pode ter que tenha mais de um perigo. Vamos colocar aqui, ó, colisão, certo? Nós temos risco de colisão. Nós temos algum outro risco? Vamos pensar. Para deslocar com o veículo, nós temos risco de colisão e vamos considerar somente esse risco, beleza? Vamos apropriar mais nada. Então, risco de colisão. E qual que é o dano que nós temos num risco com colisão, com acidente de trânsito? Nós temos ferimentos, fraturas, as probabilidades, né? Entorses, nós temos também probabilidade de morte, né, também. Então lá dentro do veículo, quantas pessoas vão para fazer esse trabalho? Vamos considerar aqui uma equipe de manutenção, 2 pessoas, certo? Vamos para o outro ponto, sinalização da área de trabalho. É uma situação não rotineira para esse evento, para nós, né? Algumas empresas têm muita rotina nisso. E qual que é o perigo ao sinalizar? Atropelamento, né? Risco de queda, mesmo nível, certo? E nós também temos um outro perigo que é estresse térmico ou carga solar. Cada um pensa do jeito que for melhor para fazer para escrever, para informar a sua intenção. Então, atropelamento nós temos quais danos? O atropelamento nós temos fratura, temos o que mais de dano? Nós temos ferimentos, né? E morte também, certo? E queda de mesmo nível. Qual o dano que a gente tem? Escoriações e lesões diversas, certo? Diversas. Estresse térmico. Nós temos o perigo de desidratação, intermação, temos o perigo também de desmaio, né? E temos queimadura, outras coisas, mas não vou colocar mais nada aqui. Então aqui nós temos um perigo desse atropelamento para 2 pessoas, que é do mesmo nível também, que estão trabalhando junto, e o mesmo efeito do estresse térmico para 2 pessoas, são os integrantes que estão expostos nessa atividade. Então vamos olhar essa situação aqui agora, aproveitando que a gente está
analisando o contexto dessa atividade. Então aqui continua, senhores, a mesma situação. Instalar a escada no poste. Para essa atividade nós vamos considerar não rotineira. E aí nós temos, ao instalar a escada no poste, algum perigo, né? Então nós temos perigo de que é um trabalho pesado, né? Nós temos mais um perigo aí de batida contra parte do corpo. Olha. Temos também aqui mais um perigo de que ferimentos, né? Melhor, ferimentos, principalmente nas mãos, correto? E temos o perigo também aqui de estresse térmico. Então vamos lá, trabalho pesado. Qual que é o dano? Nós temos que ter o dano de lombalgia, que é uma realidade do setor elétrico, né? Tem muita lombalgia, hérnia umbilical, né? Hérnia de disco, enfim. Trabalho pesado pode gerar uma diversidade de danos, tá? Batida contra a parte do corpo, escoriações e lesões diversas, né? E aqui nós temos o perigo, batida contra, aqui desculpa, eu coloquei ferimentos, isso aqui não é um conceito para perigo, tá errado, né? Aqui eu vou até extrair, porque não existe mais nada aqui. Estresse térmico, então nós temos qual a probabilidade para efeito do estresse térmico? A mesma situação lá, ó, desidratação, internação, desmaio. Aqui nós temos esse risco para os três aqui, os três riscos estão para duas pessoas. Deixa eu mesclar. Beleza, para duas pessoas. Agora subir a escada é a mesma situação. Nós temos essa situação ao subir a escada. Nós temos uma situação não rotineira, né, que nós consideramos NR. E aí nós temos ao subir a escada, qual o perigo que nós temos ao subir a escada? Qual o perigo? Nós temos postura inadequada. Nós temos o perigo de queda de altura, né? Nós temos o perigo de choque elétrico, certo? Nós temos o perigo também de insetos, né, que estão presentes nos postes. Nós temos o perigo também de estresse térmico. Então vamos lá. Por dano, para postura inadequada. A postura inadequada, nessa situação aqui, o dano vai ser associado a cansaço físico, né? Dores musculares, né? Vamos deixar esses dois. Queda de altura, fratura, ferimento e morte, choque elétrico, queimadura, parada cardiorrespiratório e morte, né? Insetos, alergias, dificuldades respiratórias e etc. E o estresse térmico vai repetir aqui a mesma situação, que vai ser a desidratação, internação e desmaio, né? Então, beleza. Agora vamos para o último análise desse processo, que é a intervenção lá no circuito, né? Que nós colocamos aqui como não rotineira.
E aí nós, na hora de fazer a intervenção, qual o risco que nós temos lá em cima? Choque elétrico, que é o principal, primeiro lá, né? Depois do choque nós temos risco de queda de altura, certo? E aí também lá no contato nós temos o mesmo efeito do estresse térmico, principalmente por estar ali pendurado numa posição inadequada, né? A gente poderia até colocar aqui também uma questão da postura inadequada, mas vamos considerar o calor, porque ele é uma situação mais substancial, mais latente aí dentro dessa nossa análise. Então vamos pensar agora o seguinte: do choque elétrico nós temos o que? Parada cardiorrespiratório, temos, os sinais estão com problema, respiratório, nós podemos ter queimaduras e morte. Queda de altura, fratura, ferimento, morte, estresse térmico, mesma coisa, né? Desidratação, enfim. Agora esse risco aqui, ó, de subir até o poste, ele já começa a mudar a dinâmica, né? Ele não tá para subir até o condutor, ele tá para um integrante. Ele faz o rodízio, mas é um de cada vez, não sobe os dois pela escada. Então tá aqui, ó. Então veja bem, pessoal, nós conseguimos evoluir aqui da descrição do processo, atividade operacional, o perigo e o dano e as pessoas integrantes estão envolvidas no processo. Vamos ver agora o que determina o restante do processo, que vai ser a etapa agora, a etapa 6.3.4, que é o gerenciamento existente. Nós já vimos lá os riscos, perigo. Agora, como elemento adicional de priorização das ações de gerenciamento de saúde e segurança, os controles existentes de perigo e risco em cada processo, atividade do empreendimento, bem como o nível de suas adequações e eficácias, deve ser levado em consideração nessa etapa da metodologia de aplicação da análise preliminar de nível de risco. A identificação dos meios de gerenciamento existentes para a prevenção e controle dos eventos perigosos deve ter como referência a existência dessas práticas nos seguintes momentos: na fonte, ou seja, na fonte geradora, onde está gerando o perigo, né? Na fonte ou situação do perigo, na trajetória do agente ou causador do perigo, ou no integrante, o receptor exposto ao perigo. Então nós temos que intervir dentro de uma dessas três variáveis, se possível também nas três variáveis. Esse gerenciamento pode incluir a existência de uma ou mais entre as seguintes alternativas de prevenção e controle: controles operacionais, procedimentos, a gente pode estabelecer um procedimento, método construtivo, instrução de trabalho, etc. E aí, através desse sistema, nós vamos criar o quê? Sistema de segurança, fornecimento de EPI, equipamento de proteção individual, existência de EPC, equipamento de proteção coletiva, e atividade de treinamento, certo? Então, nos casos de controles operacionais, preencher a coluna respectiva da APNR com o nome do documento associado. Então, se nós formos dar um treinamento, colocar lá no gerenciamento aqui, ó, vamos dar uma olhada. Se nós colocarmos aqui no gerenciamento existente, que é um treinamento que nós vamos fazer aqui, importante nós identificar naquela coluna, como está dizendo aqui, ó, se for um controle operacional, preencher a coluna da PNR com o nome do documento associado. Se for um controle, desculpa, não é treinamento, se for um controle de operação que nós vamos colocar para bloquear uma ação errada, para bloquear o perigo que está associado àquele passo de atividade. Somente quando o controle efetivamente contemplar o gerenciamento do perigo identificado, atividade e avaliação. Quando se tratar de equipamento de proteção individual, EPI, tais como capacete, óculos, luva de proteção, proteção respiratória, proteção auricular, etc., indicar na coluna da PNR sigla EPI, em seguida especificar o equipamento. Então, vamos pôr EPI 2 pontos, aí escreve luva, EPI 2 pontos, capacete. Então, para cada nível de perigo, nós temos um EPI que a gente deve citar ele, não é para ficar falando todos os EPIs
né, é simplesmente associado a cada perigo existente. Para a alternativa relativa aos equipamentos de proteção coletiva EPC, como por exemplo, ventilação geral diluidora ou local exaustora, biombos, barreira acústica, guarda-corpo, proteção para portas de vergalhão, etc. Indicar na coluna da PNR a sigla EPC, aí você põe 2 pontos, em seguida a especificação daquele equipamento de proteção coletiva que você está indicando. Nos casos de treinamento específico para gerenciamento de perigo e análise, tais como integração, treinamento admissional, trabalho em altura, escavação, serviço elétrico, soldagem, primeiro socorro, ambiente confinado, etc. Indicar na coluna da PNR a sigla TR, 2 pontos. Aí você vai lá e diz qual que é o treinamento que vai dar a condição para melhorar, bloquear aquele perigo que aquela pessoa está exposta naquela atividade. Como não houver nenhum gerenciamento para o perigo em análise, indicar na coluna da PNR a letra N, não tem nenhum gerenciamento e às vezes também não tem necessidade de gerenciar os perigos. Então vamos lá, vamos voltar aqui para a planilha da PNR e pensar aqui com relação a essa atividade, organizar ferramenta, materiais e insumo. O perigo aqui, ó, ele está isento, presta atenção aqui, ó. O perigo, ele está isento de qualquer forma de controle. Vamos deixar ele todo vermelhinho aqui, ó. Ele está sem nenhum controle. Ele está na seu alto potencial, sem controle nenhum, esse perigo. E aí então, como que a gente dá conta de expor essa pessoa para fazer esse trabalho? Porque ele tem esses danos, então esses 2 integrantes precisam de um gerenciamento. Então, para que ele não sofra lombalgia, entorse de membro inferior, lesões na coluna vertebral, etc., nós precisamos fazer um bloqueio aqui. Vamos falar então de uma barreira, né, uma barreira aqui de suporte. Nós vamos dar um treinamento. Então nós vamos indicar aqui, ó, TR, 2 pontos. Nós vamos então dizer qual o treinamento para ele, no sentido de evitar esses danos de lombalgia, entorse, enfim. Então treinamento sobre transporte manual de escada extensiva, joia? Esse é o treinamento que a gente vai dar para ele, porque existe uma forma de você levar a escada, joia? E aí nós estamos falando somente aqui da questão de coluna, osso, músculo, enfim, né? Então aqui não precisa pôr EPI, é desnecessário para essa situação aqui, porque eu estou tratando sobre a questão da fadiga desse trabalhador. Então vamos lá para o outro agora, que é deslocar com o veículo até o local da atividade. Então nós temos aqui a situação de novo aqui, ó, o perigo sem nenhum controle, sem nenhuma barreira, que é a colisão. Pode ter uma colisão e olha só o dano, ferimento que nós temos ferimentos, fraturas, entorse, temos morte das 2 pessoas na viatura. Como que a gente vai controlar isso? Então vamos lá, nós temos que ter motorista habilitado. Nós vamos pôr aqui uma barreira aqui de TR, né, que é treinamento, que eu falei no início. Motorista habilitado. Nós vamos pôr também TR, curso direção defensiva, joia? E o que a gente pode colocar mais para essa situação aqui? Nós pode pôr um procedimento interno, um PO, para a gente estar trabalhando, conscientizando esse motorista frequentemente sobre a condução segura de veículo da empresa, joia? Agora aqui, nessa situação da sinalização de área de trabalho, nós temos aqui o perigo, mesma coisa, eles estão totalmente sem nenhuma barreira, eles estão totalmente em potencial, são energias potenciais sem controle. A pessoa pode estar correndo perigo de atropelamento, de queda do mesmo nível, estresse térmico. E olha só aqui o efeito, fratura, ferimento e morte. Como que a gente pode fazer aqui para esse atropelamento?
para não correr esse perigo e não ter esse dano de atropelamento. Nós podemos indicar aqui, por exemplo, bloqueio provisório da via pública, ou seja, aí nesse caso aqui ele vai ser um EPC, faz um bloqueio provisório, EPC, bloqueio provisório. Como é que a gente faz isso? A gente coloca lá um dos integrantes com uma bandeirinha vermelha, e enquanto o outro está fazendo isolamento, ele para lá, ele paralisa os veículos, fluxos de veículos, vai depender da via que ele está, até fazer aquele isolamento para ele ter a preservação do local que ele vai trabalhar. Então esse aqui é um EPC. Outra coisa que a gente pode fazer, a gente pode apelar aqui para um EPI, ó, por exemplo, EPI, uso de vestimenta com refletivo fotoluminescente. Eu acho que é assim que escreve. Então tá aí, ó, o bloqueio que nós determinamos para essa situação aqui, né? Aqui você pode escrever também um PO, um procedimento operacional padrão, para toda vez eles terem essa disciplina, eles terem essa consciência de seguir os passos que vocês estão descrevendo aqui na sua análise preliminar de nível de risco e perigo. E queda do mesmo nível, como que a gente pode controlar? Vamos pensar o seguinte, nós vamos jogar isso aqui a cargo de uma ferramenta, né, que é a APR. Então o APR, ele já, ao preencher, ele percebe essa situação. E vamos pensar também no EPI aqui, que é a botina de segurança, certo? A botina de segurança que ele vai estar usando. Estresse térmico, desidratação, intermação, desmaio. Vamos pensar aqui na NR15, né? Então nós vamos fazer aqui uma medida, né, de proteção estabelecida dentro da norma, uma barreira de suporte. Então nós vamos estabelecer aqui em PO, né? Então nós vamos pôr um POP aqui, que ele vai ter que realizar rodízio durante as atividades, certo? Outra coisa consumo de água, vou ter que tirar isso aqui mesmo, de água potável. Outra coisa que a gente pode prever, uso de protetor solar. Vamos colocar ele como EPI? Vamos embora, então vamos lá. Então vamos colocar uso de protetor, vamos pôr EPI, que toda vez que a gente tiver que colocar um bloqueio que se tratar de EPI, EPC, a gente tem que citar qual que a gente está referindo, né? Beleza. Agora vamos pensar aqui no próximo passo, que é a questão de instalar a escada no poste. Olha só, trabalho pesado, batida contra parte do corpo, que é o perigo, e estresse térmico. Tem 3 perigos aqui que não tem gerenciamento, e ele tem potencial de causar dano: lombalgia, hérnia umbilical, hérnia de disco, escoriações e lesões diversas, desidratação, enfim. Essas duas pessoas precisam de um gerenciamento. Então, o trabalho pesado aqui, o que nós podemos fazer? A gente joga isso por conta do que? De um treinamento, por exemplo, né? Que vai ser um treinamento que treinamento sobre movimentação com escada extensiva, beleza? Agora outra coisa, batida contra a parte do corpo. Esse controle é muito subjetivo, né? Aí nós teríamos que dizer que ele tinha que tomar cuidado, ter atenção, mas precisa de uma coisa consistente, que dependa o mínimo possível da pessoa. O que nós podemos fazer isso aqui? A gente pode criar também
um POP, né? Ou senão a gente pode fazer um PO, né? Um procedimento operacional padrão para movimentação com escada extensiva, ou seja, na hora de movimentar, eles colocam a escada num determinado local no solo, um começa a levantar, enquanto o outro trava com os dois pés e ajuda a levantar essa escada na extensão do poste. Isso vai evitar com certeza que a escada ela escape e venha contra a parte do corpo do empregado. E os testes térmicos, nós vamos trabalhar na mesma situação que nós trabalhamos ali em cima, né? Ou seja, nós vamos fazer com que os integrantes tenha lá consumo de água potável. Novamente, eu não vou nem repetir o que está lá, porque vai ser redundante, porque já está dentro do processo, a água já está lá. Então vamos ver aqui agora para baixo, onde nós temos subir até o poste, postura inadequada, né? Nós temos queda de altura, choque elétrico, insetos e estresse térmico. Vamos falar, essa aqui é o status mais elevado, com maior carga de risco, né? São 5 perigos, melhor, 5 perigos aqui que precisa de gerenciamento. Então, a postura inadequada, nós vamos ter a situação de cansaço, estresse físico. Aqui na questão da postura inadequada, nós podemos trabalhar aqui, por exemplo, a questão do rodízio, né? Rodízio durante as atividades, certo? E a queda de altura, nós podemos pôr um TR aqui e colocar NR 35, certo? Queda de altura. Nós podemos colocar aqui também e devemos EPIs, que vai ser cinto, 5 pontos de ancoragem, né? Tipo, a gente pode citar H, né? A gente pode citar também que ele tenha que ter, por exemplo, rigidez elétrica. Não vou nem colocar aqui, mas existe um cinto com essa propriedade, onde o trabalhador ele fica isento do efeito do campo eletromagnético no cinto, que o cinto que não tem esse tratamento ele acaba dando mais cansaço. Então vamos por aqui, ó, para esse caso aqui, trava queda, né? E vamos colocar também para essa situação, sistema de linha de vida com resgate. A linha de vida já tem um resgate nela, né? Então aqui para a questão de queda de altura nós já estamos estabelecemos esse gerenciamento. Então nós temos treinamento, EPIs, EPCs, né? Aqui agora a gente pode citar de novo EPIs, porque o risco está associado à questão da cabeça da pessoa. Agora capacete, né, que é necessário. Aí nós temos também outra coisa que a gente pode associar aqui, tá muito relacionado, que é a botina de segurança, certo? Está associado a esse trabalho, a esse momento. Então deve ser citado aqui. Agora o choque elétrico, né? O choque elétrico, nós também temos aí uma série de perigo que precisa de controle. Então primeiro vamos partir aqui do treinamento NR 10 módulos, que é o sistema elétrico de potência, né? Módulos 1 e 2. Então nós estamos falando do básico e do CEP. E aqui também nós precisamos, questão do choque elétrico, fazer a previsão aqui de EPIs, né? Quais EPIs que nós vamos usar? Nós estamos na ABT, na baixa tensão,
Então nós estamos falando aqui, ó, de luva, classe detenção, classe detenção, né? No caso aqui a gente pode colocar uma classe 0, que ele está na BT, então classe 0, tá? Que vai até 600 volts, luva de cobertura, certo? Então vamos falar também de uma manga isolante, tá? Que ele vai precisar estar com ela. Vamos falar também de balaclava, por questão de ar, para proteger o rosto. Vamos falar também de óculos de proteção, em virtude do arco também, proteção. Opa, tá ruim aqui. E aqui também nós vamos nesse EPI citar o capacete classe B, né? Pra gente assegurar aí o gerenciamento do controle desse risco. Então, treinamento, esse tanto de EPI que nós olhamos aqui, né? E mais, agora ainda tem mais ainda, nós também temos que ter o treinamento de instrução de trabalho, ou o POP, tanto faz, né? Cada região é uma realidade. Então aqui hoje em Goiás, está se falando de instrução de trabalho, mas a instrução de trabalho POP tem praticamente a mesma intenção, tá? É tornar padrão as operações. Agora vamos aqui para inseto. O que a gente pode fazer com esse risco aqui? APR, né? Primeiro lugar, APR. Outra coisa, vestimentas, né? Vestimentas adequadas, né? Que ela já é adequada. Pode até assim, para fazer, fiz uma APR. Aí nós identificamos que tem inseto. A abelha, por exemplo, marimbondo, veste uma roupa de apicultor, sobe até o local, expulsa, né? Tira aquelas abelhas daquele lugar, aí depois faz o serviço, beleza? Estresse térmico, a mesma coisa, ó, consumo de água potável, vamos pôr só essa informação. E aqui, ó, vai repetir a situação do choque elétrico aqui quando estiver próximo do condutor. Aí vai ser treinamento NR10, né? E vai seguir a mesma orientação do processo que foi ali, porque é a mesma exposição, tá bem? Só que está mais próximo do potencial, mexendo nas partes eletromecânicas do sistema, enfim. E a queda de altura vai ser também a mesma coisa, treinamento NR35, NR35 e os demais informações, porque é o que ele já vai estar com ele lá no momento da atividade que pôs lá em cima. Então vamos ver como é que ficou isso aqui, ó. Então nós já conseguimos chegar aqui, ó, da atividade, situação operacional, o perigo, o dano, quantos integrantes está correndo aquele perigo e também o gerenciamento. Agora nós vamos falar aqui, mas antes eu vou recorrer aqui ao manual para vocês entenderem bem, que a próxima etapa ela vai falar sobre os requisitos legais, senhores. Aqui é muito importante, porque nós na área de prevenção, nós precisamos ter essa visão sobre o perigo, né? E pensar o que ele pode manifestar em termos de potencial de dano, né? Que é a gravidade, o tamanho dessa gravidade, o poder, a magnitude dessa gravidade, esse dano pode gerar em questão de lesão, né? Aí depois a gente tem que fazer o controle, pensar na melhor maneira de controle, falar a barreira mais adequada. Se não achar uma eficiente, fazer um conjunto de barreiras para conseguir fazer uma gestão de controle para os integrantes, os trabalhadores. E agora eu preciso ter fundamento, né? A minha gestão ela tem que ser fundamentada, ela tem que estar dentro da lei, ela precisa ter regulamentação técnica, eu preciso de embasamento técnico. Então eu preciso dos requisitos legais, tem que chamar ele dentro do meu processo.
Então, visando-se assegurar o entendimento ao compromisso associado aos marcos legais, bem como incorporar as obrigações legais aplicáveis ao empreendimento como parte integrante do processo de avaliação de risco e definição dos gerenciamentos necessários, essa etapa da análise preliminar de nível de risco prevê a identificação dos riscos legais relacionados ao perigo em análise, através do preenchimento da coluna dos requisitos na planilha. Então, vejam bem, como é que funciona isso aqui? Por exemplo, é muito simples e muito interessante. Qual lei que está, ou qual regulamento, qual instrução de trabalho, instrução normativa, qual NR, enfim, aonde eu tenho um embasamento legal para falar sobre esse gerenciamento aqui, por exemplo, transporte manual de escada extensiva. Qual o requisito legal? Nós temos a NR 17, que vai falar sobre a quantidade, né, suportada em peso por uma pessoa. Eu posso enriquecer isso aqui? Posso falar da lei 6.514 de 22 de novembro de 1977 e portaria 3.214, né, que regulamentou a NR 17. Posso citar também a portaria que regulamentou ela diretamente, tá? Então aqui nós fizemos um embasamento técnico, tá? Podemos citar a Constituição Federal, os artigos da CLT. Existem diversas fontes do direito do trabalho relacionado à questão de saúde e segurança. Vamos ver agora aqui a questão relacionada aos fundamentos técnicos para a questão da habilitação. Nós temos aqui, ó, leis DENATRAN, gente. Tem muitas leis. A gente podia pegar aqui, fazer uma consulta, pegar exatamente o número dessa lei e a data que essa lei foi promulgada, beleza? E agora, com relação ao curso de direção defensiva, a mesma coisa. Nós podemos pegar a lei do DENATRAN, também pegar procedimento, normas do DETRAN, enfim. Procedimentos PO interno. Nós temos alguma lei? Tem leis que obrigam, né? Nessa situação, nós estamos falando do processo de intervenção no circuito elétrico. Nós temos a NR10, ela fala sobre o procedimento operacional padrão, né? E aqui atropelamento, esse bloqueio aqui, por exemplo, bloqueio provisório da via pública, uso de vestimenta com refletivo, nós temos aqui o NR26, sinalização. E aqui com relação ao uso de botina, nós temos a NR6, né, que fala de EPI. Desidratação, nós temos aqui o gerenciamento, o POP, realizar rodízio durante, nós temos a NR15, senhores. E nós temos o anexo 6, que vai falar sobre a questão do conforto térmico. Aí nós temos o treinamento de movimentação com escada extensiva. De novo, nós vamos lá para a NR17, que é o conforto, né? E movimentação com escada, aqui nós temos movimentação com escada extensiva, que é o trabalho pesado, e batida contra o corpo aqui. Tá, aí batida contra o corpo, aí nós podemos deixar isso aqui sem nenhuma norma, né? Vamos colocar que ela não tem nenhuma norma específica para esse assunto. Então, deixa eu voltar aqui. Joia. Ela não tem nenhuma norma específica para esse assunto. Então, vamos falar aqui do consumo de água potável, né? NR15 novamente, tá? Anexo 6. Rodízio, NR15 novamente, anexo 6. Treinamentos, NR35, né? Então aqui nós temos a própria NR35 para ser citada. Está falando de EPI, nós temos a NR6, são os fundamentos técnicos desse assunto, né? Sistema de linha de vida, resgate. Aqui nós podemos citar normas internacionais, NFPA, que vai falar sobre o sistema de resgate. Aqui com relação ao treinamento de NR10, nós podemos citar a própria NR10 aqui, né, para falar sobre isso. De novo, a NR6, que está falando sobre EPIs aqui, ó, luvas,
né, classe tensão, enfim. Nós podemos falar também aqui, ó, das NBRs, que elas vão tratar com relação aos ensaios dessas luvas, porque elas precisam ser ensaiadas como EPI de 6 em 6 meses. Essa classe de tensão ela tem que passar por um ensaio de laboratório, onde é aplicada uma tensão e verificada a corrente de fuga. E a classe 0 ela passa por uma tensão aproximada, aí nós aplicamos 2000 volts dentro dela, nós permitimos uma corrente de fuga de acordo com a NBR, não me lembro o número dela aqui, é de 9 mA, não pode passar disso. E aí nós temos também balaclava, capacete, enfim, o treinamento de trabalho, né? E aqui nós temos a APR, investimento adequado, de novo ela está na NR10, e consumo de água potável está na NR15. E aqui treinamento módulo 1 e 2 EPIs na NR10, de novo NR10, NR meia dúzia. E esse aqui trabalho em altura, de novo nós temos a NR35, 6 NFPA, enfim, aqui também NR15. Vamos perceber que a nossa fundamentação ela acaba se repetindo, né? Porque está dentro de uma dinâmica, ela está organizada, o trabalho está organizado para executar um trabalho dentro dessas esferas legais, né? Que são normas de gestões e normas periféricas que aborda e trata sobre esses assuntos. Agora vamos ver aqui essa questão da gravidade. Isso aqui também é muito interessante, que é a avaliação de risco, do critério de risco. O que trata aqui? O item 6.3.6, avaliação e categoria de risco. O conjunto de informações levantado nas etapas anteriores do processo de aplicação da PNR permite a realização de uma adequada avaliação de risco, garantindo assim a sustentação da definição da categoria de risco, do respectivo nível de aceitabilidade, bem como do gerenciamento e controle necessário para as ações de prevenção e mitigação. Então vamos dar uma olhada o que está tratando exatamente esse quesito de avaliação de risco. Vejam bem, a avaliação de risco preconizada nesta sistemática está baseada no conceito de gravidade da lesão ou doença que pode ser ocasionada pelo evento ou exposição, da probabilidade de sua ocorrência. Então aqui nós temos uma gravidade que está associada com a consequência e a magnitude do dano, tá? Então a gravidade está relacionada a isso, a consequência que um acidente pode trazer, o mal que ele pode trazer. Então a classe pode ser levemente prejudicial a consequência de um determinado efeito de um acidente. Então, se for levemente prejudicial, qual a característica básica? Danos associados a perigo sem potencial de causar incidente com ou sem afastamento. É levemente prejudicial. Ou doenças ocupacionais, ele não pode causar nenhum outro. Simplesmente assim, um arranhão, uma exposição solar que ela só deu cansou levemente a pessoa, enfim. Agora, se a classe for P, prejudicial, os danos estão associados a perigo com potencial de causar incidente com lesões tais como corte, coexistência de sutura, contusões que exigem imobilizações, queimadura, fratura, doenças ocupacionais reversíveis ou irreversíveis não incapacitantes, como por exemplo dermatose, estresse, intoxicação aguda, pneumoconose, perda auditiva induzida por ruído, distúrbio ósseo-muscular em graus elevados. E extremamente prejudicial, danos associados a perigo com potencial de causar incidentes com lesões graves ou mortes, tais como queimaduras com grande tensão corporal, amputações, esmagamento, envenenamento, doença ocupacional irreversível, incapacitante, tais como intoxicação crônica e câncer. Nota: considerar como classe de enquadramento aquela que abrigar a categoria básica mais grave em relação ao dano em avaliação. Indicar a classe de enquadramento da gravidade, a coluna respectiva da PNR com a abreviação LP, P ou EP, tá certo? Então aqui nós temos que identificar, né?
como nós vimos aqui, ó, a gravidade, vamos voltar aqui para nós termos um entendimento melhor. A gravidade, ela pode ser LP, P ou extremamente prejudicial, que é o EP. Então vamos fazer o cruzamento aqui na tabela. Então veja bem, esse perigo tem esse gerenciamento aqui, né? O dano podia causar lombalgia, entorse, só que nós gerenciamos com essa medida de treinamento de transporte de escada manualmente. E a gravidade aqui, ó, ela, sem esse gerenciamento da postura, nós podíamos falar o quê? Que ela era prejudicial, certo? Prejudicial. Com relação à colisão, ela, sem o gerenciamento, ela tem morte. Se tem morte, gente, já de cara aqui, ó, na verdade aqui é o motorista habilitado, ele é extremamente prejudicial, certo? Aqui também vai ser extremamente prejudicial, certo? Então elas são extremamente prejudicial. Por quê? Porque tem morte aqui dentro da informação. Atropelamento, tem morte, então é extremamente prejudicial. Então tem que considerar sempre o maior dano. Queda do mesmo nível, ela tem escoriações diversas, então ela é só a escoriação. Nós podemos falar que ela é levemente prejudicial, né? Estresse térmico, desidratação, internação, desmaio, vamos falar que é prejudicial. Trabalho pesado, é prejudicial. Batida contra a parte do corpo, ela é levemente prejudicial, tá? Essa batida não vai trazer nada assim muito perturbador, até porque nós temos investigações, temos indicadores, temos análise de frequência no ano, exposição também, que essas pessoas ficam por horas durante uma jornada de trabalho, e as informações são que não traz tanta lesão. Estresse térmico, mesma coisa, ela é prejudicial. Postura inadequada, a postura inadequada, ela é prejudicial também. Queda de altura, tem morte, extremamente prejudicial. Choque elétrico, extremamente prejudicial, certo? E aqui nós temos insetos. O inseto vai ser extremamente prejudicial se a pessoa tiver alergia, mas vamos colocar prejudicial aqui, ó, porque nós temos um bloqueio aqui, né? Estresse térmico prejudicial, porque prejudica muito a saúde, principalmente aqui no estado de Goiás. Choque elétrico, extremamente prejudicial. Queda de altura, extremamente prejudicial. Estresse térmico prejudicial, repetindo ali a dose. Então aqui nós já temos aqui a gravidade, ó, tá? A avaliação do risco, a gravidade, aqui nós temos os conceitos dela. Agora a probabilidade, vamos dar uma olhada aqui no nosso manual. Então vamos ver, a probabilidade, ela é uma outra leitura. Classe, ela pode ser baixa, né, características básicas. Atividade é realizada uma vez na semana, ou seja, a frequência é pouca. Tempo de exposição é reduzido a jornada de trabalho igual ou menor de 4 horas. A dose, concentração e intensidade são baixas do agente químico, físico ou biológico, sem menor, ou melhor, sendo que o nível de ação, sendo menor que o nível de ação. Então, não há registro ou frequência. É baixa a ocorrência de acidentes, doença ocupacional. A atividade atende aos requisitos legais. Então, ela é baixa por conta dessas características, né? E ela é média quando a atividade é realizada mais de uma vez por semana, tem uma frequência maior. E o tempo de exposição é médio em relação à jornada de trabalho, porque fica entre 4 e 6 horas de trabalho por dia, né, essa exposição. E a dose, concentração e intensidade são médias dos agentes físico, químico ou biológico, sendo maior ou igual ao nível de ação e menor que o limite de tolerância. Então nós temos aí as doses ou concentração maior do que os 50%, né, que está estabelecido lá na norma, menor do que os limites de tolerância, que não chegou a 100% da dose. Mas ela tem uma exposição, tá vendo aqui, uma frequência maior também. Então a frequência é média de ocorrência de incidente e doença ocupacional. Então existe uma frequência média aqui que já foi feito os estudos. A atividade atende parcialmente os requisitos legais.
E agora ela é alta quando? Atividade realizada diariamente. Então nós já temos aí uma exposição também para ser avaliada. Entre 6 e 8 horas. Então, tem frequência e tem exposição. A dose, concentração e intensidade são altas dos agentes físicos e biológicos, igual ou maior que o limite de tolerância. Opa, aqui já tem uma situação que a gente tem que considerar. E a frequência é elevada de ocorrência de acidente, doença ocupacional. A atividade não atende os quesitos legais. Então aqui nós temos que ter um grande cuidado, pois ela vai oferecer maior probabilidade de doença ou acidente. Então vamos ver como é que fica isso aqui. Vamos lá para a nossa planilha. Então veja bem, então a probabilidade, vamos voltar aqui para a gente rever a questão da probabilidade, senhores. Nós estávamos olhando ela aqui se ela é baixa, média ou alta, certo? Tá aqui, ó, probabilidade. E nós já vimos os conceitos. Vejamos então aqui a probabilidade de acontecer uma lombalgia nessa etapa de trabalho, sendo que a gente fez esse gerenciamento. A gravidade é prejudicial, a probabilidade aqui, senhores, ela fica baixa, porque nós fizemos um gerenciamento. Aqui a colisão, já que nós fizemos esse gerenciamento, colocamos essas barreiras aqui de suporte, né, treinamos essas pessoas, fizemos um recrutamento, é extremamente prejudicial, só que a probabilidade ela passa a ser baixa, né, e baixa também, embora extremamente prejudicial, porque tem morte aqui, ó. O perigo ele é muito grande. E atropelamento, nós fizemos um gerenciamento aqui, ela também se torna baixa. E queda do mesmo nível, ela é levemente prejudicial, né? Aqui, ó. E aqui nós fizemos um gerenciamento, ele também é uma probabilidade baixa, né? Bem baixo. E aqui nós temos estresse térmico, e aqui nós temos desidratação, internação, desmaio. É prejudicial e nós temos uma probabilidade média, porque essa é uma realidade do estado de Goiás. A probabilidade de acontecer isso, ela é esperada que aconteça. Se tem exposição acima entre 4 e 6 horas diariamente, mesmo que você faça o processo de rodízio, a exposição ela é real. Trabalho pesado, então nós temos movimentação com escala extensiva, nós temos uma probabilidade média. Aqui também é batida contra a parte do corpo, é levemente prejudicial, mas nós temos probabilidade média, até alta, dá para considerar, porque bate muito contra o corpo. Aqui na verdade é alta. Consumo de estresse térmico, na NR15 nós temos uma probabilidade média. Cansaço, dores musculares na postura inadequada, fazer rodízio, nós temos isso aqui, então nós temos ainda uma probabilidade média. E aqui queda de altura, nós temos todo esse gerenciamento, inclusive seguido de alguns procedimentos. Nós temos uma probabilidade baixa, conseguimos gerenciar por conta desse tanto de ações e intervenções. E a NR10 também nós temos uma probabilidade aqui, ó, já que está lá próximo do choque elétrico, uma probabilidade média, desde que respeite toda essa parte de isolamento que está entre o EPIs, os EPCs, cada isolado, enfim. Aí a probabilidade fica média. Claro, se aumentar o potencial, precisa mexer, né? Sair de baixa tensão para média tensão, por exemplo, 13.8, precisa mexer no método, né? Ou também os equipamentos, vai mudar a classe de tensão, vai mudar tudo, enfim. Então aqui, ó, dos insetos, a probabilidade aqui, ela é baixa, tá? Porque nós fizemos esse gerenciamento aqui, subir e verificar com a roupa de apicultor. Desidratação, estresse térmico é média, né? Como nós vimos lá em cima. E aqui o choque elétrico médio, a probabilidade que é de altura também é baixo, e aqui também é baixo. E o estresse térmico aqui é médio. Opa, médio. Então veja bem, o que sobrou para nós analisar aqui, o critério, né, de risco. O que ele quer dizer? Vamos lá? Presta atenção então. Vamos ver. O CR, né? Que é a categoria de risco. Aqui. A categoria de risco deve ser obtida através do cruzamento do enquadramento das classes da gravidade, LP, P e EP, e de probabilidade. Então, nós temos aqui a probabilidade baixa
né, e temos uma gravidade extremamente prejudicial. Então nós vamos fazer o cruzamento. Então vamos lá aqui, ó, na matriz de categoria de risco. Nós temos aqui uma probabilidade baixa e uma gravidade extremamente prejudicial. Olha só o que vai acontecer. Vai ser moderado, certo? É moderado com uma situação dessa. E quando a probabilidade ela for média, né? E mais a gravidade for extremamente prejudicial, é substancial. A gente não pode liberar essa atividade, tá vendo? Por quê? Porque nós temos uma probabilidade média. A gente espera que vai acontecer porque o nosso gerenciamento foi insuficiente, né? Então a gente não pode jamais entrar entre média e EP, extremamente prejudicial. Então aqui no nosso cruzamento, aqui no nossa análise, nós tivemos essa situação, probabilidade baixas e nosso extremamente prejudicial, onde tem as mortes, ficaram todos moderados. Vamos lá para a gente preencher então o nosso APNR. Então aqui, ó, então nós temos prejudicial baixo, então o critério de risco aqui PB. Vamos ver como é que funciona. Então gravidade, nós temos prejudicial e a probabilidade é baixa. Vamos ver aqui, ó, prejudicial e baixo vai ficar admissível. Olha que bonito, maravilhoso, por conta do gerenciamento. Então aqui vai ser admissível, a gente admite libera o serviço com maior tranquilidade do mundo, porque nós conseguimos trazer esse perigo aqui um nível de gestão, senhores e senhoras também. Esse aqui, ó, extremamente baixa, vai ficar moderado, como nós vimos lá, tá? Se vocês quiserem a gente volta para dar uma olhada lá na tabela. Então aqui fica moderado, certo? Aqui de novo, moderado, extremamente prejudicial e baixo, e moderado, extremamente prejudicial e baixo. Eu vou copiar isso para cá para não ficar sofrendo. Espero que ele copie, né? Então vamos cancelar que ele não quis copiar, deixou sofrer mesmo. Então vamos lá aqui, ó, fratura, ferimento, morte, né, atropelamento, extremamente prejudicial e a probabilidade é baixa, ficou moderado também, né? E aqui a mesma, aqui levemente prejudicial e é baixo. Olha só como é que vai ficar trivial, dá uma olhada. Levemente prejudicial e baixo, é trivial, a gente não precisa nem fazer controle com uma situação dessa aqui, entendeu? Então isso aqui vai ficar trivial, na verdade é porque ficou trivial em virtude do nosso gerenciamento, né? Se tirar o controle ela vai ficar com certeza às vezes moderado até intolerável. Aqui para essa situação que é estresse térmico, nós temos prejudicial e probabilidade média. Vamos ver como é que fica. Prejudicial e a probabilidade é média. Ele vai ficar moderado também, tá? Então aqui é moderado. Nós podemos liberar esses serviços com tranquilidade, tá? Que é a categoria de risco 3. Aqui moderado, aqui também moderado. Olha. Aqui levemente prejudicial, né? Só que é alta a probabilidade. Então vamos ver lá, é levemente prejudicial, só que a probabilidade é alta. Então vamos ver como é que fica. Levemente prejudicial, tá? E a probabilidade é alta. Vai ficar moderado. Joia? Então aqui ficou moderado também. Nessa situação aqui nós temos prejudicial e moderado. Vai ficar moderado. Nessa situação aqui nós temos prejudicial e moderado. Vai ser moderado também. É a situação extremamente prejudicial e é baixa a probabilidade. Vai ser moderado. É a situação que se repete, moderado. É a situação aqui é prejudicial e é baixa, né? É prejudicial e é baixa, que vai ser exatamente igual a essa aqui. Deixa eu ver, não tem prejudicial e baixo. Vamos dar uma olhada lá, ó, prejudicial
e é baixo, vai ser admissível, que é uma situação extremamente confortável para nós que operadores de segurança do trabalho. É prejudicial e é médio, então vai ficar moderado. E aqui extremamente prejudicial e é baixa a probabilidade, vai ficar moderado também. Aqui também moderado, extremamente prejudicial e baixo a probabilidade. Prejudicial e médio vai ficar moderado também, tá certo? Então com isso aqui, senhores, nós conseguimos fazer o nosso processo, tá? Você vai ver que está montado em cima do nome de uma empresa aqui. Eu vou até apagar o nome dessa empresa, porque na realidade eu fui gestor dessa empresa por muitos anos e hoje não sou mais. Então aqui nós vamos colocar o nome da nossa empresa, Ponto Seguro Gerenciamento de Riscos. Opa, riscos. Vamos deixar assim para gerenciamento. Eu vou gerenciamento de riscos, aí fica melhor, tá? Beleza? Tá, senhores, aqui na legenda da PNR nós temos as explicações aqui, ó, inclusive o enquadramento e o cruzamento na própria planilha para facilitar o entendimento, tá? Agora eu vou finalizar essa aula, vou disponibilizar o material no canal. Se vocês quiserem ter contato com ele, ele vai estar lá, e também através do nosso curso aqui na Ponto Seguro. Entre em contato com a gente, fala com um dos nossos consultores e vem aprender com a gente aqui. Vamos aprender junto, aprender com vocês, trocar ideias, para que a gente possa crescer nesse grande conceito, nessa seara que precisa de gente boa para cuidar da vida e da saúde do trabalhador, que é uma missão que foi dada para cada um dos operadores da prevenção no Brasil. Obrigado por ter assistido essa aula, e você que está fazendo parte do curso já sabe, né? Todo final de aula nós temos a avaliação, então já fica atento aí que você vai ser chamado para fazer as provas. Valeu, obrigado, tchau.